Olá, meu nome é Ticiane Campanile, eu sou enfermeira encarregada das UTIs cirúrgicas do INCOR e coordeno o grupo de estomaterapia da instituição. Eu venho conversar com vocês sobre o cuidado com a pele do idoso. A pele é um órgão mágico, é o órgão que protege o nosso ser. Eu gosto muito dessa primeira imagem que mostra duas pessoas caminhando em sentidos opostos. Elas nem se olham, mas elas trazem uma história protegida por essa barreira que a gente chama de pele. Então, dentro dessa senhora que caminha para um lado, a gente encontra uma bailarina. Então, muitas vezes, a gente carrega uma história e essa história, ela é protegida por essa barreira que a gente precisa cuidar para que o nosso ser continue vivo. A pele é considerada o maior órgão do nosso corpo e ela é indispensável para a vida. Ela é responsável pelo revestimento e proteção de todas as estruturas internas, isolando-as do meio externo. Eu gosto de comparar a pele à parede de uma casa. Então, para que a casa seja o nosso abrigo, para que não entre o ar frio no inverno, para que não entre bichos, a gente precisa manter as paredes da casa sempre estáveis e com as suas estruturas preservadas. A pele é a mesma coisa, para que a gente não sinta frio, para que a gente não seja atacado por alguns micro-organismos, a gente também precisa manter esta estrutura intacta. Então, vejam a foto. A pele ela é formada por duas camadas. A camada mais externa, que eu chamo de epiderme, que é o revestimento, e a camada de sustentação, que é a derme. Se eu faço essa comparação e uso uma figura de parede de casa, eu tenho, olha, a primeira camada de revestimento, né, que pode ser o azulejo, uma massa corrida, que dá essa proteção para nossa sustentação, que são os tijolos. Então, a parede da nossa casa, ela é formada por duas estruturas. A nossa pele também por duas estruturas. E elas precisam sempre se permanecer unidas e intactas para que a pele mantenha a sua função de barreira, de proteção. E para que a gente tenha, então, toda essa estrutura o mais saudável possível, a gente precisa cuidar. Eu preciso, então, entender quais são os cuidados diários que eu preciso ter para que a minha pele se mantenha como função de barreira. O primeiro deles é o cuidado durante o banho. O banho ele não pode ser muito demorado, ele tem que ser no máximo 5 minutos. E eu não posso utilizar sabonetes em barra, porque ele muda o pH da minha pele, que é um item que a gente tem que protege essa estrutura da proliferação de micro-organismos. Então, se eu mudo o pH da minha pele, eu deixo a minha pele mais suscetível à proliferação de algumas bactérias, de alguns micro-organismos. O idoso também não pode utilizar buchas durante o banho. Por quê? Em cima da minha pele, daquela minha camada de revestimento, que eu chamo de epiderme, existe uma manta hidrolipídica, que é formada de água e de óleo. Se eu uso bucha todos os dias em cima da minha pele, eu retiro essa manta hidrolipídica. E retirando essa manta hidrolipídica, eu vou ter uma pele muito sensível, propensa a rachadura, propensa à formação de microlesões. Depois do banho, é essencial que a gente seque dobras, como as virilhas, axilas e espaço entre os dedos da mão e dedos do pé, para que não tenha excesso de umidade e o fungo, que é um micro-organismo que gosta muito de umidade, prolifere nesses locais. É muito comum a gente encontrar no pé dos idosos alguns fungos que dificultam a locomoção e causam um desconforto muito grande. Usar cremes hidratantes em toda a superfície corporal logo após o banho é um outro cuidado que deve ser incorporado à rotina. Então, eu tomei um banho, retirei a manta hidrolipídica com o uso do sabão, então eu preciso fazer uma reposição imediata. Então, aplicar cremes hidratantes é algo essencial para que a gente mantenha aquela estrutura sempre intacta, longe de riscos
que causam, então, a interrupção da continuidade da estrutura. É só a gente associar, mais uma vez, a parede da casa. Ela não tem que manter a tinta, a massa corrida sempre intacta? Se a gente vai todos os dias lá e passa uma bucha, depois lava de novo, a gente vai fazendo com que haja um desgaste natural daquela estrutura de revestimento. Então, eu preciso repor essa estrutura de revestimento. E o creme hidratante, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai repor o que a gente retirou durante o banho. É super importante que também se aplique protetor solar diariamente. Não é só quando for para a praia ou quando for encontrar um amigo no parque. O uso do protetor solar, ele deve acontecer rotineiramente durante a manhã, porque as luzes, como essa luz que me ilumina neste momento, ela agride a nossa pele. E ela pode causar algumas doenças. Então, é importante que a gente aplique um protetor solar com fator de proteção mínimo de 30. Os lábios, eles costumam também apresentar ressecamento. As mulheres, elas gostam muitas vezes de colocar um protetor colorido, um batom vermelho, cor-de-rosa, mas os homens, eles já não têm essa prática. Culturalmente, os homens não usam hidratantes coloridos nos lábios, mas é super importante que eles passem a utilizar hidratantes sem cor, mas que a gente tenha esse hábito para evitar rachaduras nos nossos lábios, que também fazem parte do nosso corpo. E não é só cuidar do lado de fora, né? A gente falou do banho, da hidratação, com cremes hidratantes, da proteção com fator de protetor solar. E agora a gente precisa entender que a parte de dentro do nosso organismo, ela também precisa ficar protegida. A hidratação é algo muito importante e a gente precisa mantê-la da melhor maneira possível. Então é importante que você converse com o seu médico e saiba o quanto de água você pode ingerir, e o que ele estabelecer deve ser rigorosamente seguido. Se a gente fizer esses cuidados simples, diário, a gente vai conseguir manter a nossa pele o mais saudável possível, e essa função de barreira, de proteção do nosso meio interno, dos agressores externos, ela vai ser atingida. Muito obrigada pela sua atenção.